Bem-vindos de volta ao Direito a Falar. A crise económica que Portugal atravessou nos últimos anos criou oportunidades para os advogados da área de contencioso, em temas como reestruturações e liquidações de empresas. Em estúdio, para nos ajudar a analisar as tendências para esta área numa altura em que a economia regressa lentamente ao crescimento, é nosso convidado o advogado João Tiago Moraes Antunes, sócio do escritório Serra Lopes Cortes Martins, a quem desde já agradeço a sua presença neste Direito a Falar. Okay. E gostava de começar por lhe perguntar se, de facto, com a recuperação da economia que temos sentido nos últimos trimestres, tem havido uma redução do número de insolvências e deste tipo de problemas com empresas. Tem. Antes de mais, obviamente, boa tarde, obrigado pelo convite. É verdade, nós assistimos a uma diminuição do número de insolvências em 2014. Temos inclusivamente números que apontam para uma ordem de grandeza de 33% de diminuição de processos de insolvência em 2014 relativamente ao ano imediatamente anterior, e o mesmo sucedendo relativamente a um processo afim, que é o processo especial de revitalização, chamados PERs, que registaram também uma diminuição de 18% relativamente ao ano anterior, que se compreende, uma vez que estamos a assistir, como aliás estava a referir agora na sua introdução, gradualmente... E que houve um grande número de falências e insolvências antes, em 2011 a 2013. Eu acho que se pode dizer que o pior já passou, não é? E nessa medida é natural estes números, e estes números refletem aquilo que será uma tendência natural e que aliás já se tem verificado também no ano de 2015, neste primeiro trimestre. Nós sentimos isso, obviamente, nós advogados... Há menos trabalho nesta área. Repare, nós, no meu caso particular e no caso da Serra Lopes Cortes Martins, não temos sentido tanto isso, uma vez que o tipo de processos de insolvência que trabalhamos acabam por ser processos relativamente complexos. E são processos, no fundo, que já vêm de trás e que são também aqueles processos que levantam, no fundo, os desafios. Durante anos e que demoram muito tempo a resolver. Vão se arrastando durante anos e que também levantam questões jurídicas sempre complexas e questões jurídicas novas, e esses, obviamente, acabam por se manter. E, nessa medida, nós não sentimos um bocadinho no nosso dia-a-dia isto que é uma tendência natural e que, de facto, os números que eu estava a citar dizem, não é? Portanto, uma diminuição relativamente acentuada. Portanto, em contrapartida, há mais trabalho noutras áreas também. Sim. E, aliás, isso é o que se espera, não é? Ou seja, aquelas áreas mais ligadas à crise estão obviamente, não é? ter menos trabalho, a estagnar, pelo menos. Obviamente, e isso, aliás, é algo que se espera que venha a suceder, não é? Para bem de todos nós, e nós advogados, obviamente, também nos interessa, obviamente, que a economia recupere e que, no fundo, comecem a surgir algumas operações relacionadas com esse crescimento da economia, que criem novas oportunidades de trabalho nesta área. Que é o caso de fusões e aquisições, claro. Por exemplo. Embora aí ainda não se tem... Onde também trabalha. Sim. Embora eu, no meu caso pessoal, estou mais relacionado com a atividade do contencioso puro e duro, contencioso comercial, a parte da reestruturação e das insolvências. Mas sim, o escritório obviamente também tem uma área e tem, inclusivamente no ano que findou, acabou por ser um ano também interessante. Muito ativo nessa área. É verdade. Acabou por ser para nós um ano interessante nessa medida. Eu sei que não pode falar de casos concretos, mas houve vários negócios. Sim. É público e notório, não é? Tivemos que a Serra Lopes Cortes Martins participou em algumas das mais relevantes operações. Como é que um escritório de média dimensão, eu segundo sei tem cerca de 30 a 40 advogados. Sim, cerca de 30 advogados. Como é que conseguem competir no campeonato dos grandes escritórios, em grandes operações? Olha, nomeadamente em privatizações na área da energia e fusões na área das telecomunicações. Aquilo que eu lhe posso dizer, aquilo que nós sentimos, obviamente, é o seguinte. Obviamente o que se passou em 2014... para nós foi importante não só termos participado em algumas das mais relevantes operações que no mercado existiram, mas foi também interessante porque, no fundo, acaba por reforçar uma tendência que já vinha no passado. Obviamente, isto para nós é algo que nos deixa orgulhosos e que também acaba por corresponder a um desafio que todos nós, obviamente, temos que enfrentar diariamente para tentarmos, no fundo, manter esta tendência, que é uma tendência que já existe. Como é que isso se explica? Bem, nós achamos que isto se explica pelo facto de o mercado atribuir à Serra Lopes Cortes Martins, aos seus sócios e aos seus advogados, e reconhecer neles competência e qualidade
para precisamente participar nessas operações, liderando esses dossiês que são dossiês complexos. Mas acha que a tendência no mercado da advocacia vai cada vez mais para escritórios de média dimensão, até de pequena dimensão? Olha, é assim, que são muito fortes em algumas áreas específicas? O que eu lhe posso dizer é que acho que a história da Serra Lopes Cortes Martins e aquilo que se tem verificado connosco nos últimos anos prova que pelo menos há de facto um espaço para as sociedades de média dimensão e um espaço no sentido delas poderem, obviamente, participar nestas operações que são, de facto, as operações mais relevantes. Repare, por exemplo, que no caso da Serra Lopes Cortes Martins, nós, no fundo, estivemos envolvidos em algumas das mais relevantes operações, como há bocado estava a referir, com esta característica, estando, no fundo, a assessorar clientes que são clientes estrangeiros. Isto eu acho que até é um tema muito curioso, não é? Ou seja, como é que um cliente estrangeiro oriundo de uma jurisdição completamente diferente da nossa, não é? Que é o caso de chineses que investiram em Portugal. É esse caso e outros casos existem, e não é? Também. Como é que efetivamente, no fundo, escolhe os advogados e os sócios da Serra Lopes Cortes Martins para os assessorar? Nós achamos que isso se explica pelo facto de o mercado reconhecer, como sempre reconheceu na nossa sociedade, de facto, competência, qualidade, seriedade... É a qualidade dos advogados e não necessariamente a dimensão das firmas que importa. É um bocadinho isso, ou seja, aquilo que nós sentimos no nosso dia-a-dia é que para estarmos de facto presentes nessas grandes operações, que é obviamente aquilo que efetivamente nós queremos que aconteça, é no fundo esse o objetivo que nós traçamos todos os anos, é estar nesse campeonato, ou seja, é participar nessas operações. O que é que nós podemos fazer? A única coisa que nós podemos fazer é tratar bem os nossos clientes, exercer com competência todos os mandatos que nos são conferidos nessas operações e noutras, porque achamos que a melhor forma, no fundo, de podermos vir a estar noutras operações que venham a surgir a fazer o trabalho que temos... A advocacia nos últimos tempos, dadas as mudanças que houve, está mais competitivo, mais concorrencial. Claramente. Ou seja, há menos cumplicidades, como até um colega seu disse recentemente numa entrevista ao Diário Económico, desfez-se a teia de cumplicidades que existia. Eu acho que sim, eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós advogados hoje em dia enfrentamos, obviamente. Há uma competitividade maior e isso, aliás, explica-se desde logo pelo facto de serem cada vez menos as oportunidades que surgem no mercado. E, por conseguinte, se as oportunidades, e isso era uma tendência que se vinha verificando desde 2011 e nos anos que se seguiram. Esperamos agora que esta tendência inverta, obviamente, e que no futuro isto assim não suceda. Agora, isso obviamente é um bocadinho, ou seja, é como, já não sei quem é que dizia, mas que em todos os aspectos negativos há sempre algo de positivo. E esta crise económica e que obviamente também teve imediatas repercussões no mercado da advocacia, uma coisa que obviamente a nosso ver trouxe de bom foi aguçar-nos o engenho e obviamente fazer com que nós nos tornássemos mais competitivos, porque obviamente se as oportunidades rareiam, nós não podemos falhar. E temos de ser cada vez mais competentes e capazes naquilo que fazemos. Isso coloca também mais pressão em termos de honorários, em termos de tudo, não é? De competitividade de cada escritório. Isso é público e notório, não é? Obviamente que isso também se repercutiu, obviamente, não é? A advocacia não vive, não sei, acho que... Isolada da realidade económica. Da realidade, não é? Obviamente nós somos um dos princípios, quer dizer, nós sofremos, como todas as pessoas que estão integradas na economia, todas as tendências do mercado e que se verificam no dia-a-dia, não é? E, obviamente, estava a referir o tema dos honorários, o tema da diminuição de operações. Agora, de facto, no nosso caso, acho que temos tido capacidade para, tendo rareado essas operações, apesar de tudo, termos conseguido estar nelas. E isso, para nós, de facto, é algo que nos deixa contentes, não é? Como acho que é fácil perceber e nos deixa orgulhosos e que nos cria, de facto, esse desafio de conseguirmos estar nas próximas oportunidades que vierem a surgir, não é? E em termos de atividade em 2014, que balanço, isto está falando também de outras áreas que não apenas as fusões e aquisições e o contencioso. O escritório tem presença noutras... fiscal... O escritório tem outras valências. Temos um departamento de Direito Público que obviamente também tem desempenhado um papel relevante ao nível da sociedade, público e regulatório,
E, obviamente, também um departamento que acaba também por viver, sobretudo nesta parte regulatória, um bocadinho também do facto do escritório ter conseguido participar nessas operações que acabam sempre por reclamar a participação de advogados de outras áreas que de alguma forma complementem um bocadinho o trabalho que está a ser desenvolvido naquela operação. Essa é a vantagem de uma série de advogados, não é? É, obviamente. Nós temos, além disso, também um departamento... É o facto de ter várias áreas de especialidade. Sim. E podem trabalhar em conjunto. E no fundo, acabamos por fazer um bocadinho... Ou seja, o facto de termos essas diferentes valências permite-nos a nós prestar um serviço que acaba por ser mais completo ao cliente, na medida em que ele vai sempre acabando por precisar de recorrer a advogados que consigam, noutras áreas, como o fiscal, como o público e o regulatório que eu já referi, o próprio laboral, que é também sempre uma área que tem vivido... E que é outra área também na altura da crise, que teve muita atividade e que agora está... É obviamente uma área que teve muita relevância nestes anos que Mas também passaram. Tem sentido também menos trabalho nessa área? Não, bem pelo contrário, porque repara, é uma área que acaba desde logo por força de todas as alterações ao nível da legislação laboral, que se verificaram nos últimos anos, muitas delas exigências da própria Troika. Isso obviamente aumentou a conflitualidade laboral ao nível das empresas e a necessidade das empresas estarem devidamente assessoradas por advogados que, com conhecimento dessas alterações legislativas, pudessem, no fundo, assessorá-los como forma de enfrentar esses novos desafios. E pronto, o direito fiscal também, como eu referi, que é também uma área que, obviamente, vive muito ancorada em tudo aquilo que está relacionado com as fusões e aquisições e o trabalho de corporate, no fundo, do dia-a-dia, de acompanhamento das empresas. E com as reformas fiscais que tiveram lugar também tem... Obviamente, não é? É sempre uma área muito... Também tem trabalhado na área de vistos gold e de residência habitual? Não é uma... Eu, pessoalmente, não tive intervenção nenhuma nessa área e o escritório também não... Que me recordo não teve... Não é uma área onde sejam presentes. E para 2015, o que é que esperam? Para 2015, no fundo, os desafios são um bocadinho aquilo que eu há bocado estava a referir, ou seja, o desafio principal, obviamente, é estar nas grandes operações? Se elas surgirem, no fundo, que o mercado, obviamente, nos reconheça uma vez mais competência para estarmos nelas, não é? Porque, obviamente, é aí que nós queremos estar. Além disso, nós em 2015 vamos procurar também reforçar um bocadinho a nossa presença aqui na área do contencioso, ao nível, por exemplo, das arbitragens. É uma coisa que, de facto, o escritório também tem uma presença importante nessa área. Por exemplo, em 2014, aproveitando também para falar um bocadinho disso, em 2014 e já em 2013, a Serra Lopes Cortes Martins promoveu a organização de uma conferência sobre arbitragem em Angola, que foi de facto um evento que correu bastante bem, na qual estiveram presentes não só alguns advogados e juristas de sociedades de advogados em Portugal, mas também algumas das mais relevantes personalidades de Angola e de Moçambique. Refiro-me, por exemplo, ao bastonário da Ordem dos Advogados de Angola e de Moçambique, que participaram nesse evento, ao próprio Presidente do Tribunal Constitucional. Isto, no fundo, acaba por ser também um bocadinho uma herança. O escritório sempre trabalhou e sempre teve também uma presença bastante interessante na área das arbitragens. Esta é um instrumento que está a ser mais popular nas empresas hoje em dia. Repare, eu acho resistências que existiam ainda... Sabe que eu acho que nunca deixou verdadeiramente de o ser. Ou seja, parece-me que a arbitragem sempre teve o seu papel e sempre teve o seu lugar e, em rigor, não me parece que a arbitragem possa conflituar, por exemplo, com a área do contencioso propriamente dito que se desenvolve nos tribunais do Estado. E as empresas, sobretudo em contratos de relevante expressão económica ou quando estão em causa interesses sensíveis, sempre sentiram um bocadinho necessidade de recorrer à arbitragem, até porque a arbitragem, como também acho que é conhecido e como é sabido, tem a si associado uma ideia de maior velocidade e de rapidez na tomada de decisões. O que não significa que essas decisões não sejam decisões tomadas com qualidade, porque o são. Nós temos, de facto, acho eu, bons árbitros, conhecedores, sabedores e que muitas vezes conseguem produzir decisões que, não só do ponto de vista da sua qualidade, como inclusivamente do ponto de vista daquela que é a rapidez e aquilo que é, no fundo,
o sentir normal de uma empresa que muitas vezes pode não ter tempo para estar à espera de uma sentença que venha a ser produzida no Tribunal do Estado. Não é? Compensa sobretudo nos casos em que é necessário um grau de especialização elevado. Obviamente, por parte não é? E isso muitas juiz, vezes não pode ser oferecido por um tribunal judicial comum, em que, quer dizer, é humano, em que um juiz pode não ser um especialista numa área de propriedade intelectual. O que nos leva novamente para o tema do contencioso. Sim. Que balanço faz do novo Código do Processo Civil? Do novo Código de Processo Civil, não sei se será propriamente o novo que entrou Código. Em vigor Sim, o Dr. António Serra Lopes, o nosso sócio, um dos nossos sócios fundadores, costuma dizer que não sei se será um código novo ou um código renumerado, não é? O código não é propriamente novo. O código é essencialmente aquele que já vinha vigorando desde os anos 60. Tem efetivamente algumas alterações que foram introduzidas e que também em rigor já constavam de um regime que era o regime processual experimental, como o próprio nome indica, estava em vigor em alguns tribunais que funcionavam um bocadinho como tribunais piloto para experimentar esse mesmo regime. E não se pode dizer nessa medida que haja verdadeiramente um novo código ou que os advogados e os juízes e todos nós operadores nesta área tínhamos de um momento para o outro passado a litigar nos tribunais de acordo com um paradigma completamente diferente. Parece-me, é a minha opinião. Acho que há uma grande diferença. Houve algumas alterações, mas o espírito mantém-se. Acho que há uma grande diferença entre aquilo que é efetivamente propagandeado a este nível e aquilo que efetivamente é a realidade do dia-a-dia. Há algumas alterações. Acha que era preciso ir mais longe nas mudanças? Ouça, eu não tenho, eu não sou pessoalmente muito favorável à maior parte das alterações que foram introduzidas no Código, sobretudo porque essas alterações foram introduzidas com base num princípio e tudo com base num princípio que, a meu ver, que é manifestamente errado, que era o princípio segundo o qual o problema dos tribunais, o problema da morosidade e do atraso na realização da justiça estava relacionado com os advogados, que produziam peças altamente complexas, peças altamente prolixas. E as ditas manobras dilatórias. E que utilizavam todo o tipo de expedientes e manobras dilatórias, e a minha experiência não é essa. Peço desculpa, não é essa a minha experiência, não é isto que eu vejo na Serra Lopes Cortes Martins, que sempre vi. Portanto, acha que a lentidão da justiça tem a ver com acho que a lentidão da justiça tem a ver com problemas que se explicam desde logo com a falta de recursos que estão afetos aos tribunais. Um juiz é um ser humano, não podemos esperar que seja uma pessoa que tenha capacidade para, por si só, sozinho, conseguir estudar assuntos, como há bocado estava a dizer, que tanto podem ir do assunto mais corriqueiro do acidente de viação, como um assunto altamente complexo. Acha que era necessário uma especialização dos juízes? Essa especialização até se tem procurado fazer com a criação de alguns tribunais mais especializados. Focados em algumas áreas. É verdade. Que é o caso, por exemplo, da propriedade intelectual, o caso, por exemplo, também do Tribunal da Concorrência, etc. Agora, obviamente que eu acho que o problema aqui é um problema de não existirem, por exemplo, vamos dizer, auxiliares que possam ajudar um juiz a estudar um tema, a pesquisar jurisprudência ou a ver doutrina sobre uma questão nova que, entretanto, surgiu, e o juiz, muitas vezes, acaba por estar sozinho no seu gabinete, onerado com vários processos que tem que despachar. E não consegue fazer tudo. E isso, obviamente, explica o atraso na realização da justiça. Não tem que ver com uma questão de leis. Eu, aliás, já disse uma vez isto, eu acho que qualquer advogado que trabalhe na área do contencioso, eu arrisco-me até a dizer que 95% dos advogados que trabalham nesta área concordarão comigo se eu disser que todos nós iríamos aplaudir um Ministro da Justiça que assumisse o compromisso, seja qual fosse o governo, independentemente disso, de, durante o período do seu mandato, não mexer nas leis. Porque o drama é precisamente este frenesim legislativo que, no fundo, se sucede à medida que os governos vão sucedendo. E há uma instabilidade e, obviamente, no sistema. Do ponto de vista dos operadores, do ponto de vista dos advogados, do ponto de vista dos juízes, das próprias empresas... O nosso tempo está a terminar. Ainda muito poderia ser dito. Muito bem, é verdade. Mas desde já, mais uma vez, obrigado por ter vindo ao Direito a Falar. E o Direito a Falar regressa na próxima semana com novos temas e com novos convidados.